bater o pé e falar que Jack Kirby é sim o rei dos quadrinhos. Hoje eu vou trazer um personagem aqui que ele criou para DC Comics, que não é tão conhecido como deveria ser, mas vale muito a pena se dar uma olhada nesse material. Eu sou o Gustavo Bentley e bem-vindo ao Fortaleza Cósmica. O personagem que o Kirby criou, é bom ressaltar que o Kirby ele fez praticamente todo o universo clássico da Marvel que a gente conhece e muitos personagens famosos da DC. Ele criou basicamente o que viria a se tornar o maior vilão do universo, o Darkseid, junto com toda a leva do Quarto Mundo. Esse cara criava universos, ele era espetacular, mas ele também criou outros personagens marcantes como o Kamandi e outros não tão conhecidos, mas também são ótimos, como o Omaki. Eu já falei dele uma vez, vale muito a pena também conferir esse personagem. Mas hoje eu vou falar de um personagem que, sinceramente, eu li o material, eu gostei demais, mas ele não tem uma história realmente que vale a pena a gente falar, olha, essa é uma grande história. Porque o Kirby escreveu, tudo que ele queria escrever do personagem ele fez. São várias histórias paralelas, mas ao mesmo tempo tem uma linha cronológica, então você não tem muito bem um objetivo. Mas é um personagem que tem a ser muito explorado e foi realmente muito impactante na sua criação. Bom, basicamente nos anos 70, as histórias em quadrinhos estavam começando a ter um gênero mais de terror, as pessoas estavam querendo coisas de terror. Então com isso, os empresários lá, os donos da DC, falaram, Kirby, cria um personagem aí tipo de terror assim que a gente consiga usar. E o Kirby ele fez uma coisa incrível que só o Kirby pensa. Em vez de ele ir lá e criar um personagem de terror só para parecer uma revista de terror, sendo um vilão, ele cria o demônio Etrigan. Etrigan surge nos últimos dias de Camelot. Basicamente, Camelot estava sendo devastada pela Morgana Le Fay e o Merlin ele tem como sua última tentativa de salvar alguma coisa, ele liberta um demônio na Terra para ajudar. Só que não dá muito certo e Camelot cai. E daí nisso o Merlin pensa, caramba, soltei um demônio na Terra, o que eu faço agora? Então ele prende o demônio no corpo de um ser humano, ele cria um feitiço e esse demônio vira Jason Blood. Jason Blood é o personagem principal que a gente vai ter, ele é o, não sei se eu falaria que ele é o hospedeiro do Etrigan, porque basicamente não é como se existisse um Jason Blood e o demônio entrou nele. Existia um demônio e um Jason Blood entrou no demônio. Mas basicamente o Jason Blood, ele, por causa disso, ele começa a se perguntar o que ele é. Porque ele é um cara que está vivo desde a Idade Média. Morou em todos os lugares do mundo, sempre tentando entender, pesquisando, e ele não tem lembranças de algumas coisas que acontecem, e é basicamente por isso, porque é quando o seu demônio interior se liberta, e é o Etrigan. Então ele vira um estudioso, um ocultista, um demonologista, e ele começa junto com dois amigos dele, assim, o Randall e o Harry, que é o alívio cômico, eles pesquisam assim e ele vira uma espécie do que viria a ser um detetive de paranormal. Ele começa a solucionar mistérios que envolvem feitiçaria e tal, mas quem sempre acaba atuando assim é o demônio. Só que vale ressaltar que ele é um demônio, então às vezes as pessoas, por exemplo, ele vai resolver alguma coisa que está acontecendo, tipo, eu lembro de uma história dessa primeira edição, que tinha um lobisomem num povoado e ele vai como demônio e acaba que as pessoas também começam a atacar ele porque ele é um demônio. Então ele não é um herói, o Etrigan não é um herói, ele é só um aniquilador de anomalias. Ele sai por aí caçando bruxos, feiticeiros e também tudo isso de alguma forma está ligado a Morgana Le Fay, né? Então a gente tem o Jack Kirby construindo várias histórias curtas envolvendo o Etrigan, mas elas mesmo assim são histórias boas, né? A gente tem mais pro final aqui uma história que o interessezinho amoroso do Etrigan, a Glenda, ela é sequestrada por uma espécie do que seria o fantasma da ópera, mas mesmo assim são as pegadas interessantes do Kirby. Aqui a gente também tem a introdução de um personagem lá, o Chiron, o menino bruxo. Ele é um personagem que ficou até que famoso porque apareceu em umas animações da DC, mas ele é um personagem muito irritante. O Kirby mandou bem em realmente fazer um personagem chato, porque ele era para ser um personagem chato. Esse material aqui ele é dividido em duas partes, saíram no Lendas do Universo DC, Jack Kirby e Etrigan, volume 1 e volume 2.
antigo, talvez é difícil de achar, mas se você achar ele ainda está com um preço muito bom. Na época você pagava R$ 27 no material desse aqui, hoje em dia um material desse tipo já está R$ 39. Então vale muito a pena, igual eu falei, não é um personagem que tem uma história marcante, mas todo o arco que ele constrói desse personagem vale muito a pena conhecer isso. Se você gostou do vídeo, mais uma vez deixa o like, se inscreva, isso ajuda bastante. Muito obrigado e até uma próxima.